Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos. Estamos na fé de Neemias, reconstrução, retomada, reação. Nós vamos meditar no que diz o texto sagrado, no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 4. A partir do versículo 4, que diz assim: Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Isso aqui é muito forte. Neemias, ele orou ao Senhor. Quando Sanbalate e Tobias começaram a escarnecer, começaram a zombar, porque tem pessoas que, além de não ajudarem, elas ainda tentam atrapalhar. Quando você está ali lutando para reconstruir, lutando para levantar os muros, a pessoa, ela não move uma palha, mas fica criticando, mas fica falando mal, mas fica fazendo de um tudo para prejudicar quem está trabalhando. Chegou uma hora que Neemias encheu a paciência, e Neemias orou contra esses homens. E no versículo 4 e 5 nós vemos aqui a oração que Neemias fez contra esses homens blasfemadores, contra esses homens jogadores de cal, contra esses homens que queria fazer de um tudo para que os construtores desanimassem, se abatessem, se distraíssem. E Neemias orou. Vamos mais uma vez aqui, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mesmo Tobias, Sanbalate e os que com eles estavam criticando, perseguindo, fazendo de tudo para que Neemias e o povo esfriasse, desanimasse, se abatesse, eles não conseguiam, porque o povo de Deus estava focado na reconstrução da cidade. Se nós estivermos focados, centrados, concentrados na reconstrução da nossa vida, da nossa história, do nosso sonho, do nosso projeto para a glória de Deus, ainda que Satanás use homens, mulheres, pessoas para tentar nos distrair, para tentar de alguma forma nos prejudicar, para tentar de alguma forma nos desmotivar, eles não vão conseguir. De repente tem pessoas assim como Tobias, como Sanbalate e os que com eles estavam, usadas pelo diabo para ficar te perseguindo, para ficar falando mal de você, para tentar fazer você desanimar, para te desestimular, para fazer você se abater, para fazer você ficar triste.
Às vezes a pessoa está ali trabalhando, se esforçando, dedicando, construindo, se levantando. Daqui a pouco vem um filho de cruz credo e dá uma palavra ruim, negativa, para tentar estragar o dia daquela pessoa. Agora eu pergunto, esse filho de cruz credo levou lá uma água fria? Levou lá uma marmita? Ajudou, auxiliou em alguma coisa? Não ajudou, não auxiliou em absolutamente nada. É um filho da perdição que está sendo usado por Satanás para tentar nos desestimular, para tentar nos desencorajar, para de alguma forma tentar nos colocar para baixo. Essa que é a grande realidade. Será que não tem ninguém assim na sua vida? Será que tem alguém assim cercando você no seu trabalho? Na sua rua? Na sua família? Às vezes até dentro da própria congregação. Será que não tem ninguém assim? À nossa volta, que ao nos ver lutando, batalhando, suando, a gente está ali numa guerra violenta. Nós estamos ali nos empenhando, nós estamos ali nos esforçando. E em meio a tudo isso, daqui a pouco vem os jogadores de cal e começam a lançar palavras para de alguma forma nos colocar para baixo. Será que não tem gente assim aí? Enquanto você diz assim, pastor Abel, eu estou fazendo das tripas coração aqui, pastor. Eu durmo tarde, acordo cedo, tá uma luta para mim. Eu não estou nem comendo direito. Pastor, eu estou aqui em uma guerra para eu poder me levantar, para eu poder sair dessa situação difícil. E às vezes, quando eu estou ali na minha luta, na minha batalha, do nada aparece uma pessoa e fala algo, faz alguma coisa para tentar estragar o meu dia. Mas eles não vão não. Eles não vão não. Se porventura tem alguém assim, jogando cal em você, lançando palavras de derrota contra você, alguém que não está te ajudando em absolutamente nada, alguém que na verdade quando encosta perto de você, é só para saber como que você está, no sentido de ver se você está mal, sabia? Tem pessoas que elas são exatamente assim, elas perguntam como você está, na verdade, só para saber se você está mal. Só para saber se você está realmente assim, acabado, destruído, em ruínas. Que é como elas gostariam que você estivesse. Elas gostariam que você estivesse acabado, em ruína. É como elas gostariam que você estivesse. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós devemos ter muito cuidado. Às vezes, nós, eu me lembro que certa feita, eu ia abrir a igreja em um determinado lugar. Foi muito engraçado isso, mas ao mesmo tempo foi revoltante. Eu ia abrir a igreja em um lugar. E era assim, um imóvel que estava assim, jogado às traças. Anos que não tinha nada naquele imóvel. E o Senhor nos mostrou esse imóvel. E aí firmamos o contrato, tudo direitinho. E nós começamos a trabalhar nesse imóvel. A fazer as melhorias, né? E tinha que colocar um monte de coisa em ordem, fazer limpeza e construir, enfim. Aí eu me lembro que um dia estava eu e um outro rapaz que estava me auxiliando e nós estávamos pintando a porta assim do imóvel, né? E aí daqui a pouco passou uma senhora e ela disse assim: oi, boa tarde, tudo bem? Eu disse: boa tarde, tudo bem, senhora? Ela disse: aí vai funcionar o quê? Eu falei: aqui vai ser uma igreja. Diga-se de passagem, a senhora já é minha convidada. Vai ser um prazer ter a senhora conosco. Ela olhou para mim assim e disse assim: eu vou frequentar aqui. Eu disse: a senhora será muito bem-vinda. Ela disse: tá bom, obrigado.
Aí ela saiu. E aí nós continuamos e tava um sol violento nesse dia. Aí daqui a pouco ela voltou. Aí quando ela voltou, ela trouxe uma garrafa de Coca-Cola e disse assim: toma aí pra vocês porque tá muito calor. E eu falei assim a ela: muito obrigado. Deus abençoe a senhora. Ela disse assim: quando inaugurar eu vou frequentar aqui. Eu disse: tá bom. Aí tudo bem, continuamos ali. Daqui a pouco veio um outro senhor. E aí ele perguntou assim: aí vai funcionar o quê? Eu disse assim: aqui vai funcionar uma igreja. Como tinha passado aquela senhora, né? Gentil, educada. Eu fui de peito aberto, né? Falei: aqui vai ser uma igreja. Inclusive o senhor pode vir frequentar. Aí ele disse assim: não, aí não vai ser igreja não. Aí não vai ser igreja não. Aí não tem condições de ser igreja não. Aí não vai ser igreja de jeito nenhum. Inclusive eu conheço o proprietário daí, vou falar com ele. Aí não vai ser igreja. Só que ele falou assim com rispidez. E nós já vínhamos trabalhando há mais ou menos uns 15 dias nesse lugar, entre idas e vindas, fazendo uma coisa, fazendo outra. E quando ele falou aquilo, ele morava próximo, do outro lado da rua. Perguntei assim pra ele: o senhor mora onde? Ele disse assim: eu moro naquela casa ali, ó. Eu falei: então, aí o senhor vai pra casa e o senhor vai mandar lá na casa do senhor. Porque eu vou lhe falar uma coisa, aqui vai ser igreja. E não tem quem peça. E aí ele: vamos ver se aí vai ser igreja. E aí o que acontece? Nós abrimos a igreja e foi uma bênção, uma bênção. Uma bênção. Essa senhorinha, da qual eu falei no início, ela frequentou a igreja do dia que nós inauguramos nessa localidade até o dia da morte dela. Até o seu último dia de vida. Foi uma pessoa assim muito distinta, né? Foi uma pessoa realmente assim especial para nós da Igreja Cristã essa salvação. Porque aquela mulher, ela nos ajudou, ela nos auxiliou. Mas já aquele outro senhor foi usado pelo diabo para tentar nos intimidar, para tentar de alguma forma nos desanimar. Só que quando você está na fé e acontece esse tipo de coisa, você olha e diz assim: se já ia dar certo, agora vai dar mais certo ainda. Vai dar mais certo ainda, porque quando você está na fé e alguém se levanta fazendo oposição, você não fica com medo, você não se intimida. Pelo contrário, você entende que o inferno está sendo incomodado. Está sendo incomodado, né? Mas olha para você ver como são as coisas. Esse mesmo senhor foi usado pelo mal muitas vezes para perseguir a Igreja Cristã em sua salvação. Até em outras localidades onde nós inauguramos a igreja. Até que um dia eu fiz a oração de Neemias. Eu fiz a oração de Neemias. E daqui a pouco, infelizmente, aquele homem que tanto blasfemava e tanto procurava o mal, ele achou o mal para a vida dele. E ele ficou em uma situação entre a vida e a morte. E ele procurou um membro da igreja e disse assim: ô fulano, eu estou em uma situação muito difícil. Inclusive vou fazer uma cirurgia de risco. Fala lá com o pessoal da igreja para eles orarem por mim. Pede lá para o pessoal orar por mim, que eu sei que vocês são pessoas assim de fé. Fala lá para o pessoal orar por mim. E sabe o que foi que nós fizemos? Nós oramos por ele e ele sobreviveu. Nós oramos por ele e ele sobreviveu. Então assim, de repente você está construindo algo e tem alguém aí te criticando, falando mal de você, inventando história contra você, entendeu? Às vezes tentando até destruir o que você está construindo, não vai conseguir.
Não vai conseguir, não vai conseguir. Eu tô falando com você, você que tá na luta, na labuta, você que tá se esforçando, se empenhando, você que está aí reconstruindo a sua vida, né? E de repente vem alguém tentar de alguma forma te intimidar, te ameaçar, te constranger, te chantagear. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E se essa pessoa, ela não mudar, se essa pessoa, ela não se arrepender, é exatamente o que Neemias disse aqui, ó. Versículo 4, capítulo 4. Isso aqui é uma oração. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Em outras palavras, Senhor, a gente está aqui em uma luta violenta. Ninguém está dando nada pela gente. Então é duvidando que vai dar certo, que nós vamos conseguir, que nós vamos reconstruir. Aí diz mais assim, ó. E torna o seu opróbrio, quer dizer, a sua vergonha, sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça desses que estavam sendo usados pelo diabo. Aí diz assim, ó, dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te irritaram na presença dos edificadores. Meu Deus, essa pessoa está fazendo de tudo para prejudicar a gente. Essa pessoa está sendo usada pelo diabo, mas não inconscientemente. Ela está sendo usada pelo diabo conscientemente. Ela está se deixando usar pelo mal. Ela sabe que ela está sendo usada pelo mal. E mesmo assim, ela se deixa usar pelo mal. Meu Deus, que venha a vergonha sobre a cabeça dela. Meu Deus, o Senhor está vendo o que ela está fazendo. Porque, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Se essa pessoa que está te prejudicando, armando contra você, te perseguindo, criando uma situação para acabar com a sua vida e destruir sua vida, se essa pessoa acha, se ela pensa que ela não vai dar conta, ela está enganada. Ela vai dar conta. Ela vai dar conta. Se essa pessoa, ela está agindo para sabotar a construção. Se essa pessoa é uma sabotadora e ela acha que ela vai passar desapercebida, ela não vai passar desapercebida, não. Ela vai dar conta. É o que eu estou falando aqui para você. Eu não sei quem é essa pessoa que está sendo usada pelo diabo, entendeu? Para tentar te atrapalhar, para tentar de alguma forma acabar com você, destruir você, para que você não se erra, não se levante, não reconstrua a sua vida, não reconstrua a sua história, não dê a volta por cima. Se essa pessoa acha que ela vai ficar com os pés em cima do seu pescoço e ela não vai dar conta disso, ela tá muito enganada. Ela vai dar conta disso. Eu não sei quem é essa pessoa não, mas uma coisa eu garanto aqui para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que está aí na fé de Neemias, você que quer glorificar o nome do Senhor Jesus, você que não quer nada para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor, mas você quer para a glória de Deus, você está lutando, você está se esforçando, você está se empenhando, você está permanecendo na fé, não por você, mas porque você quer glorificar o nome do seu Deus. Eu sei que não é fácil. De repente você diga assim, pastor Abel, se eu estivesse lutando só por mim, eu já teria desistido. Se eu estivesse lutando só por mim, eu já teria me entregado já, pastor. Mas o que me faz permanecer é porque eu não estou lutando para mim, para minha glória, para minha vaidade. Eu estou lutando para a glória de Deus. Eu quero glorificar o nome do meu Senhor através dessa mudança, através desse milagre, através dessa reconstrução. Eu quero glorificar o nome do meu Senhor, porque se fosse só por mim, pastor, eu já teria desistido já. Já teria desistido porque, olha, eu vou falar uma coisa aqui para o senhor. Não é fácil, não. Às vezes, a decepção
vem de onde a gente menos espera. E eu aqui tô numa guerra, tô numa luta tão grande. E tem uma pessoa aqui, pastor, que eu vou falar uma coisa para o senhor. Pense numa pessoa perturbada. Pense numa pessoa empicheada. Meu Deus, pastor, essa pessoa é endemoniada. Essa pessoa faz de tudo para me destruir, para me fazer mal, para me prejudicar. Às vezes eu fico pensando assim, será que isso aí é gente mesmo? Ou é o demônio em forma de gente? Vou falar uma coisa para o senhor, pastor. A minha pressão já fui lá para cima por causa dessa pessoa. Eu já fui parar no hospital por causa dessa pessoa. De tanto ódio, de tanta raiva que essa pessoa fez eu sentir. E eu ali orando, Deus guarda o meu coração, Deus guarda o meu coração. Olha, pastor, não vou mentir para o senhor não, já pensei em fazer até uma besteira. Mas eu repreendi e disse, não, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu digo uma coisa para você. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa que está fazendo isso, viu? Que Deus tenha misericórdia. Porque quando a desgraça vier contra ele, contra ela, vai ser assim de uma forma devastadora. Devastadora. Então que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Que Deus tenha misericórdia desses que tentam nos desanimar, que tentam nos sabotar, que tentam de alguma forma nos fazer retroceder. Em nome do Senhor Jesus. Mas você vê algo aqui muito forte no versículo 6, que diz assim, ó, porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Em outras palavras, as pessoas, elas não perderam o foco. Elas não perderam o foco. Volta e meia vai vir alguém, os famosos disse-me disse, olha, eu vi fulano falando isso de você, olha, eu fiquei sabendo aquilo outro de você, eu não sei quem está dizendo isso aqui a seu respeito. Isso é o diabo, é o mal. Não perca o seu foco, continua, vamos lá. Tijolo em cima de tijolo, vamos lá. Vamos manter foco na construção. Foco aqui no processo. E daqui a pouco vai estar pronto. Vai estar pronto. Uma metade do muro aqui já estava pronta. E o povo continuava focado. Não perca seu foco, não. Não perca. Se tem alguém falando mal de você, se tem alguém caluniando você, se tem alguém inventando história contra... Não perca o seu foco. Não perca. Permaneça firme, permaneça na fé. Desculpa. Se você às vezes fica com raiva, perdoa a pessoa, guarda o seu coração, entendeu? Pede a Deus misericórdia por essa pessoa. Não se preocupe não se preocupa não, porque ela vai dar conta. Ela pode correr, ela pode fugir, ela pode ir para onde ela quiser. Pode ir para outra cidade, pode ir para outro estado, pode ir para outro país, pode se esconder debaixo da asa do diabo. Não importa. Ela vai dar conta do que fez. Ela vai dar conta da perseguição. Ela vai dar conta da sabotagem. Ela vai dar conta de tudo que ela fez. Você pode ter certeza disso. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Então, guardemos o nosso coração. E vamos manter o nosso foco. Porque há um muro a ser levantado. Há uma cidade a ser reedificada. Amém? Glória a Deus. E quando eu falo de cidade, eu estou falando não da cidade em si, eu estou falando de você, sua vida, sua história. E tudo para a glória de Deus. Amém. Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, purifica o nosso coração, Senhor. Porque às vezes, quando nós temos que lidar com esse tipo de gente, o nosso coração fica agitado, acelera.
Às vezes, meu Deus, nós nos iramos, Senhor, mas que o nosso coração esteja puro, e se há em nosso coração algum sentimento mal, nocivo, arranca isso de dentro de nós, Senhor. Arranca isso de dentro de nós. Acerca dessas pessoas endemoniadas, como Sabalate, como Tobias, que tentaram sabotar a construção, que ficavam dando palavra de derrota, que ficavam fazendo de um tudo para prejudicar o desenvolvimento, o andamento da construção. Meu Pai, essas pessoas, elas darão conta. Não a nós, mas darão conta ao Senhor. Porque o que elas estão fazendo é mal, não aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a mantermos o foco, a não nos distrairmos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se porventura tinha alguém no nosso meio disperso, distraído, batendo boca, discutindo, de repente com o coração ferido, Deus, faça essa pessoa entender que não vale a pena nada disso. Faz ela confiar no Senhor, traga ela de volta ao caminho, meu Pai, e que essa pessoa foque na reconstrução, em te servir, em te agradar, em fazer a tua vontade, em se firmar na fé, em olhar para o Senhor, em trabalhar, em se dedicar, em se esforçar, em seguir em frente, Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ah, meu Deus, abençoa, Senhor, a todos que estão vivendo essa fé junto conosco. Em nome do Senhor Jesus, porque nada nem ninguém vai nos impedir, pois conosco nós temos ao maior, que é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Entregamos, meu Pai, tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, não aparte de nós a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. E os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Vamos em frente, com Jesus na frente.